tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não vai. E o gestor de processo não pode ficar sentado na cadeira, né? Ele tem que ir a campo, ele tem que sentar com o gestor de cada área. Ele tem que, por mais que ele não conheça os processos, até porque é possível o gestor de processo, ele conhecer os processos de toda a empresa, quer dizer, o profissional de processo, né? Porque o gestor da área tem que conhecer os seus processos, né? Sim. Essa pessoa maravilhosa que é o Ricardo Teotônio, já vou aceitar você aqui, Ricardo, na live. Boa noite, Jamiro, boa noite, Fábio. E o que a gente vai falar então? Ricardo foi a pessoa que me abriu portas. A primeira vez que eu fui dar aula na minha vida foi justamente por um convite do Ricardo. Então foi super bacana ter a presença dele aqui, porque depois que eu fui convidada por ele para dar aula, eu tive a oportunidade de receber o Ricardo justamente como meu aluno numa das turmas, da primeira turma aberta que a gente teve, quando a gente só falava sobre design thinking. Então foi super bacana para a gente poder contextualizar como que ele tem usado. E aí eu já vou aceitando aqui Ricardo já vai entrar aqui no Instagram e já está aqui aparecendo para a gente também no YouTube. Então, ó, Ricardo, você já está nos dois pra gente. Tanto aqui no Instagram. Gente, tudo bem? Oi, tá ótimo o som, Ricardo. Tá excelente. Vou até diminuir. Estou organizando aqui que eu sou um pouquinho enrolado nas tecnologias. Sem problema. Ó, enquanto isso, Camila, seja bem-vinda aqui, boa noite. Andréia também, que entrou agora aqui com a gente no Instagram. Camila entrando lá no YouTube. E aí, vou falar então um pouco de você quando você se arruma aí, Ricardo. O que é super bacana? Bom, Ricardo, a gente se conheceu pelo LinkedIn, então foram por postagens lá no LinkedIn que Ricardo me conheceu, que a gente começou a ter contato, a gente não tinha contato antes, a gente nem se conhecia, né, Ricardo? A gente se conheceu lá pelo LinkedIn. E a partir de uma conversa que a gente teve presencialmente na instituição, você acabou me convidando para ser professora da cadeira de Design Thinking. Você não foi a primeira vez que eu fui dar aula na vida, que foi justamente na turma do Douglas, do Diago, que já estiveram aqui, que eu falo que é aquela turma de ser 65 pessoas. É bom que assim, foi logo de primeira, com um monte de gente, aí já foi aquele choque, que aí fica fácil, entendeu? A partir dali fica mole de começar. Então, ó, seja super bem-vindo, Ricardo. Eu não quero te apresentar. Obrigado. Peguei para se apresentar. Se apresente, conte um pouco quem é, o que você é formado, com o que você trabalha, para o pessoal também ver que inovação não é só para o pessoal da comunicação, como o Diago, não é só para o pessoal de projetos, também fala aí, ó, Douglas está falando que foi a melhor época, foi quando você era coordenador do curso. Ó. Douglas, tem muitos alunos, sabe, que falam comigo, perguntam como estão as coisas. Eu sinto muita saudade de todos vocês. Foi uma fase muito boa. Então, Lilian, na verdade, eu digo que eu sou um grande curioso, né? A minha formação é em processamento de dados, em TI, né? Mas nunca atuei em TI, embora isso sempre tenha me ajudado muito na minha vida profissional conhecer de TI, né? Eu tenho uma especialização, pós-graduação em administração executiva, mas desde novo eu sempre atuei muito nessa área de gestão de risco. Comecei na área financeira, trabalhando no nível de operações de um banco, que não existe mais, não vou falar para não pegar a idade. Mas sempre atuei nessa área. Tenho a maior parte da minha vida profissional em fundo de pensão, né? Trabalhei em grandes fundos de pensão, da Eletrobras, da Infraero, da Rede Ferroviária Federal, enfim. E sempre utilizando tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha jornada, né? Então, da minha história. Já tem mais de 10 a 12 anos que eu comecei a dar aula em 2008 na CISUSC, em Santa Catarina, e na Ambima, e aí eu depois fui para a televisão, fui coordenador de alguns cursos na televisão, trabalhei na Veiga, enfim, em outras instituições. Muito legal, Ricardo. Então, vamos já começar falando, né? Já que a temática aqui é inovação, vamos levá-la para a inovação. Minha primeira pergunta para você, e é uma dúvida, uma curiosidade,
qual era o teu conhecimento antes? Você já tinha algum conhecimento sobre inovação? Não, eu lembro que era uma demanda que existiu na faculdade, né, na pós-graduação, eu estava sendo inserido as temáticas de inovação na pós-graduação, mas como é que era o teu conhecimento prévio? Como é que é? Me conta um pouco desse contexto antes da gente se conhecer. Então, a primeira vez que eu entrei em sala de aula, eu achei um fracasso horrível, porque eu sabia muito, e passei tudo que eu sabia para meus alunos. No final da minha aula, da minha disciplina, eu percebi que os alunos não sabiam nada. Então, primeira coisa, o professor, quando entrar em sala de aula, entender uma coisa: aquelas pessoas que estão ali, inteligentes que elas possam parecer, e maior conhecimento que têm, estão ali para aprender o que você sabe. Tá? Então, você tem que arrumar uma maneira, não de passar o que você conhece, mas fazer com que elas aprendam o que você conhece. Né? Então, você não tem que trabalhar de forma a aflorar a competência da pessoa naquela questão que você está apresentando. Eu falei, bom, tem que fazer algo diferente. O que eu faço? E então, eu comecei a colocar nas minhas aulas, eu nem sabia o que era gamificação, não sabia que isso existia, mas eu sempre usei a gamificação. Então, né, eu trazia casos práticos, fazia os alunos vivenciarem situações dentro de sala de aula, né, e com isso eu comecei a trabalhar inovação. Era uma inovação, os alunos adoravam isso, né? Então, eu sempre tive, sim, essa veia de inovar e trazer conteúdos diferentes para dentro da sala de aula para trabalhar a competência do aluno, não só passar o que eu conheço, não mostrar o que eu conheço, mas ter certeza que o aluno absorveu aquele conteúdo. E aí, uma curiosidade minha, então, na época que a gente se conheceu, a demanda de colocar a inovação, colocar o design thinking na cadeira foi sua? Foi um desenho seu na época? Então, me deram algumas opções. A questão é que eu tinha que trazer algumas disciplinas com diferencial, né? E aí deram a opção da internet das coisas, né? Internet of Things, a parte de design thinking. E, na verdade, eu não sabia que era design thinking. E aí eu comecei a ler sobre design thinking e fiquei maravilhado com design thinking. E aí comecei a fuçar no LinkedIn, comecei a tentar aprender um pouco. Foi quando eu vi lá o teu LinkedIn, não só o seu, de outras pessoas, também algumas pessoas para passar lá na Veiga, né? E a nossa conversa foi assim, maravilhosa. Falei, não, essa pessoa que eu quero aqui comigo trabalhando. E aí foi um grande acerto. Na verdade, eu acertei muito, fui muito feliz na escolha, na seleção, na verdade, né? E aí foi quando eu te chamei para dar aula lá na Veiga. Eu tinha algumas opções de inserção, né? E, na verdade, eu convidei você e um outro professor, e acabou que depois você teve que se virar para dar aula para todas as turmas, porque eu tinha o seguinte problema: eu tinha 100, 200 alunos querendo ter aula contigo. Eu falei, não, gente, não pode. Mas a gente acabou resolvendo, né? Eu lembro dessa história. Isso daí são histórias engraçadas. Não sei se você lembra. Teve turma e eu tive que refazer a disciplina contigo. As pessoas na minha sala batiam na porta, a gente quer fazer com a Lilian. Sim. Assim. Não, inclusive o Diago, que estava aqui na segunda-feira, foi um dos casos como esse, tá, Ricardo? Foi uma pessoa que pegou, ele começou a assistir a minha aula e não podia trocar, aí ele ficou assistindo até não ter como, vocês terem que trocar. Não, tinha intrusos, né? Os alunos escolhiam o outro professor e iam assistir aula na tua turma. Aí o professor, Ricardo, minha sala está vazia. Eu falei, não, vamos ver o que está acontecendo. Muito bom. E olha só, tem uma coisa importante para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, porque temos pessoal lá no YouTube, temos pessoal aqui no Instagram, que eu consegui essa vaga pelo LinkedIn. Agora o LinkedIn gerou um recurso que você pode colocar lá, né? Eu consegui essa vaga pelo LinkedIn. Inclusive o Douglas botou recentemente, que ele está dando aula no IBMR, e botou que ele conseguiu essa vaga pelo LinkedIn. Eu falo para todo mundo, gente, todas as aulas que eu dou aula hoje, todas as instituições de ensino vieram pelo LinkedIn. LinkedIn é muito poderoso, o pessoal tem que botar isso como um mantra na cabeça, gente. Quando eu falo que tem que usar o LinkedIn, não é à toa.
E aí, eu queria que você contasse um pouco, Ricardo, também, já que a gente estava falando antes do Business Game, porque todo mundo foi polêmico aqui no Business Game, tá? Então, o Douglas falou a beça, o Thiago falou a beça da oportunidade, e eu sei que isso foi uma ideia sua. Então, conta pra gente o que é importante, assim, porque quando a gente pensa em inovação e pensa em outras questões também, né? É importante esse processo de aprendizado das pessoas terem a possibilidade de pôr em prática, né? Mesmo sem o conhecimento total. O que passou na tua cabeça na época? A gente nem combinou as perguntas, mas eu queria muito saber, assim, qual foi a tua ideia na época de botar uma cadeira de business game numa pós-graduação? Então, como eu falei, eu sempre fui muito adepto a jogar o aluno no fogo e falei, ó, se vira, dá teu jeito, né? Porque o ser humano, ele tende a se acomodar, né? E tem uma frase de Porter, não sei se é exatamente isso, que diz o seguinte: quando você atingir o seu objetivo, você está pronto para ir além do seu objetivo. Quer dizer, você nunca... Lembra até uma célebre frase que uma ex-presidente nossa falou uma vez, né? Quando você atingir a meta, a gente aumenta a meta, mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Quer dizer, nós tendemos a nos acomodarmos, tá? E o ser humano é assim, a tendência é de você se acomodar. Eu falei, não, a gente não pode acomodar, a gente tem que incomodar, né? E as pessoas que são incomodadas e conseguem se virar são as pessoas que se destacam no mercado de trabalho, né? O aluno, teoria, você hoje pode ser médico, pode ser engenheiro, arquiteto, qualquer coisa, consultando ali a internet. Mas a prática é muito diferente. Então, o que eu fazia? Eu pegava várias competências, né? Alunos de turmas diferentes, jogava todos no mesmo saco e falava, gente, olha, se vira para resolver o problema. E aí vocês discutem com a Lilian que vai resolver lá com vocês, se vocês conseguiram ou não. E foi muito legal. Foi muito legal. As bancas eram muito divertidas, muito boas. Os alunos acabavam se empenhando muito, né? Sim, até algumas ideias que a gente queria colocar em prática, mas acabou que não conseguimos, mas mesmo assim o Business Game foi um grande sucesso. Todos os alunos gostavam muito, né? É verdade. E aí, depois disso, eu tive a honra de ter você como meu aluno na turma aberta, que foi a primeira turma aberta de Design Thinking. Me conta um pouco, assim, como é que você achou lá a experiência, né? Porque você já tinha lido e ali foi a prática, e não só olhar a experiência, mas também o que você conseguiu aplicar na tua forma de trabalhar, né? Como é que foi esse conhecimento ali na forma de trabalhar? Vamos lá. Na verdade, eu até trouxe aqui, ó, não sei se você lembra disso, a minha postura... vira aqui também para o Instagram. Também, ó. Boa! Aqui, galera. Até hoje, isso aqui é meu livro de cabeceira, eu levo para o trabalho, até aqui tem página rasgada, vocês podem ver, ó. Tá todo desfolhado. Né? Aqui, ó, galera. Mas uso muito. Na verdade, o que aconteceu? Eu, quando via você entrando em sala de aula, eu sempre procurava ficar na janela bisbilhotando, eu ficava muito curioso para ver o que estava acontecendo ali dentro, né? Porque, como eu falei, eu sempre tive muito disso de inovação, eu sempre gostava de... Meu aluno não dormia em sala de aula, não conseguia dormir em sala de aula, mas eu percebi que faltava alguma organização nisso, né? E quando eu vi no Design Thinking uma oportunidade de trazer essa organização, de melhorar as minhas ideias, né? Inovar com consistência e organização, as 3 etapas de imersão, cocriação e prototipação, isso foi muito importante. Eu consegui organizar aquilo que eu já conhecia, porque você, cumprindo essas etapas, você consegue evoluir a competência do aluno. E vou te dizer, Lilian, em qualquer área de atuação, ok? Enfim, você não precisa chegar para um profissional dentro da tua empresa ou para o seu aluno e falar, olha, eu vou te ensinar. Não precisa dizer que você está usando o Design Thinking. Você pode adotar as ferramentas, aplicar aquilo e o cara vai aprender. O aluno vai aprender com aquelas ferramentas. Isso foi muito bom para mim, porque eu inseri... É o que a gente mais tem... outras ferramentas. É o que a gente mais tem falado aqui, Ricardo, porque muita gente tem muita pergunta para mim nessas 2 semanas relacionada a, mas e se a empresa for resistente a um processo de inovação? Mas como que a gente implementa inovação quando as pessoas não conhecem? Então, como eu tenho percebido que essa é uma dúvida geral, é bem bacana porque a gente nunca combina essa pergunta e você, o Thiago, o Douglas responderam a mesma coisa. Gente, eu nem falo, eu simplesmente aplico e depois eu conto, que a gente pegou
e aplicou, principalmente em situações de resistência, porque também é uma forma de você fazer a inovação, aplicar a inovação ali, sem estar falando, porque quando fala dá uma assustada na galera, e depois você pega e avisa, depois que deu certo, depois que deu resultado, aí você conta para as pessoas que você estava fazendo isso, né? É o que eu faço, vocês acabaram de utilizar técnicas de design. E como é que o pessoal fica quando você fala isso? Não, pessoal, o que é? Alguns já conhecem, falam, legal, nem percebi, mas a ideia é essa mesmo. E uma coisa interessante que você falou, a questão da resistência, né? Sim. É importante, quando você está aplicando as técnicas de uma empresa, você não precisa dizer para o teu superior, enfim, para a diretoria, para quem deve ser o gerente, falar, vou usar design thinking, o cara, lá vem esse maluco com invenção. Não, você não precisa. Você, eu quero fazer um treinamento, olha, eu posso resolver esse problema, normalmente problemas mais complexos, né, de uma forma que eu sei fazer e vamos ver se dá certo. E aí você aplica as técnicas, né, depois o cara vê que funcionou, né, até ao longo da nossa apresentação eu vou contar alguns casos aí de sucesso e tudo, e a gente fala, não, isso que eu usei foram ferramentas de uma metodologia chamada Design Thinking. Caraca, que legal, tá? Se você fizer o inverso, você pode ter realmente resistência. É isso aí, é porque é normal, né? E principalmente, acho que eu conheço. E uma coisa que eu quero muito que você conte para as pessoas que estão aqui assistindo a gente é que você trabalha com processo e risco, que normalmente são duas áreas que as pessoas imaginam assim, mas aí não dá para inovar, né? Porque são áreas mais quadradas, né? Você está falando de coisas mais sensíveis ou de processos dentro da empresa, e processo é processo, não tem inovação. Conta um pouco pra gente. Primeiro que você é professor de processo e trabalha tanto com processo quanto risco, né? Então, conta um pouco para as pessoas, assim, num cenário que é normalmente mais desafiador, naturalmente mais resistente, realmente, como que você faz, como é que você tem feito para conseguir gerar resultados, conseguir levar esse tipo de conhecimento para cadeias que são naturalmente mais engessadas? Sim, vamos lá. Então, até é engraçado, porque tem até uma frase da ABPM. A ABPM é a Associação Brasileira dos Profissionais de Gerenciamento de Processos, né? O BPM-CBOC, que é a Bíblia do profissional de processos, né? Eu não decorei a frase, então eu vou ler aqui, que ela diz o seguinte. Por favor, lê. Em vez de pensar em BPM como um processo de melhoria de processos, pense em BPM é Business Process Management, né? BPM como um processo de transformação de processos. Isso porque a transformação implica repensar, inovar e mudar paradigmas. Transformar é liderar e construir novas formas de geração de valor para os clientes e para a sociedade. Então, primeiro, o processo não é do gestor de processo, o processo é da empresa e dos donos dos processos, né? A pessoa precisa entender que se eu estou ali fazendo ele entender melhor os processos dele, é porque eu quero que ele trabalhe melhor, trabalhe com segurança e que ele conheça os riscos que são inerentes aos processos. De forma geral, riscos estão sempre inerentes a processos. Então, normalmente, o cara vem falando, aquele cara desenha a caixinha comigo. A ideia não é essa, você precisa desconstruir isso. E como você faz isso? Com o lúdico. Mais uma vez, as pessoas são resistentes, as pessoas são sisudas, as pessoas não gostam de fazer aquele trabalho chato e teórico, então você precisa transformar isso. Então, eu falei, como é que eu faço isso? Usando o lúdico. É muito interessante quando você faz um treinamento usando o lúdico nas empresas, porque chegam aqueles diretores ou aqueles gerentes, né, muitas vezes tensos e sisudos, porque os trabalhos são tensos. Né? Trabalhar com processos e riscos é uma coisa, às vezes, meio tensa. E aí você joga o lúdico, e quando você trabalha o lúdico, isso não é invenção minha, você consegue expandir a parte frontal, o lobo frontal do seu cérebro, e você fica aberto a tudo. Né? Isso não sei o que estou dizendo, isso aí, grandes profissionais, psicólogos, Piaget, Paulo Freire, Vygotsky, para quem trabalha com educação, e outros, enfim, dizem isso e fizeram pesquisas profundas demonstrando isso. A pessoa desconstrói e se permite criar, né? E o lúdico leva a isso. A pessoa esquece que é aquele profissional sisudo e começa a trabalhar melhor e começa a se soltar nesse sentido.
E aí eu trabalho, ou dentro de sala de aula, ou mesmo nas empresas, as 3 etapas, né? Primeiro a parte da imersão, como é que eu faço? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, eu pego um grupo de pessoas, falo assim, olha, a gente vai, normalmente sala de aula, eu peço para alguns alunos trazerem problemas reais que eles têm na empresa e que não foram resolvidos. E aí eu peço para que eles sentem juntos, agora você vai explicar para o seu grupo, você que trouxe o problema, como é que funciona esse processo, qual é o produto final dele, qual é o problema que você tem. Nesse momento, você tem empatia, as pessoas se sentem no lugar daquele cara, daquela pessoa, daquele aluno, e vão entender qual é o problema dele. Então, eu vou fundo na imersão, fazendo com que as pessoas entendam aquele processo. No momento que todo mundo está aí dentro daquele, faz a imersão dentro daquele processo, daquele problema que aquela pessoa trouxe, aí eu passo para a parte da cocriação. Falo o seguinte, olha, vocês vão esquecer agora tudo o que ele falou do processo e vão se prender no produto e no problema, né? E com isso eu trago a parte de foco em resultado, eu faço lá o mapa mental, para que eles tragam tudo que está envolvido no processo, independentemente, nesse momento está proibido proibir, ninguém pode proibir nada. Fala, não é besteira, tudo que vier na tua cabeça, joga no papel. Tudo que você achar que pode atrapalhar o teu resultado, tudo que você achar que pode ajudar no problema que vocês relataram, e aí é muito legal que você vê que a pessoa, o que eu falo, o espírito sai do corpo, né? Você passou por cima, os alunos se interam, os profissionais dentro da empresa, você vê diretor indo para a mesa do outro, vocês vê gerente trabalhando junto com o outro, e as pessoas começam a construir, e elas esquecem do processo. O grande lance de gestão de processo é você esquecer do processo. As pessoas ficam muito presas ao processo, esquecem o produto e esquecem os problemas. Elas querem melhorar o processo só pelo fato de melhorar o processo. Não é assim que funciona. Você tem que transformar o processo. Então, você se liga no teu produto, o que você quer de resultado, aí você levanta tudo aquilo que você precisa, que faz parte daquele resultado, e aí sim, você vai melhorar ou você vai transformar o teu processo. E no final disso, eu uso lá que eu esqueço o nome daquele gráfico que você usa lá, né, para ver lá os pontos fortes. As ideias. Quais são as melhores ideias? A matriz de decisão. Matriz de decisão, exatamente. E eu falo, agora vocês vão botar na matriz de decisão. Tudo que está aqui nesse quadrinho, que é importante, traz relevância, que vocês vão usar. O resto, esquece, joga fora. Não, é isso mesmo. É isso que vai melhorar o processo de vocês. E aí eu peço para eles trazerem ferramentas lúdicas, né? Tesoura, post-it, tudo para você não ficar preso só ao risco e rabisco, né? E aí eles montam um processo. E quando o aluno vai na frente do quadro, ou quando você mostra para o seu gerente, você mostra para o seu diretor, que você conseguiu resolver o problema naquele processo. É engraçado que na sala de aula, por exemplo, você vê os alunos olhando para o outro e falando, caraca, eu resolvi um problema que até então eu não sabia como resolver. E na empresa isso acontece também, né? E que provavelmente na empresa diziam na empresa que não teria solução, né? Que era um negócio impossível de ter solução, né? Na verdade, porque as pessoas buscam solução dentro dos processos que já existem. E às vezes a solução está fora do processo. Acontece muito de você jogar um processo inteiro fora. Você rescindir contrato de um sistema e contratar outro, por exemplo. Sim. Né? Para você poder entender qual é o seu problema, você tem que sair do problema. Se o processo é o problema, não adianta você ficar ali melhorando, né? Não, você está me contando, mas você está falando isso, desculpa te cortar, mas é que tem uma história muito boa. Uma vez eu fui numa empresa, eles queriam contratar a gente, né? Queriam contratar consultoria. E aí, quando eu cheguei lá, a história era assim: não, porque a gente já está indo para o nosso 5º sistema. Aí eu falei, oi? Quantos? Não, o 5º. Eu falei, então, me conta como é que funciona essa história aí de 5 sistemas, né? E aí veio, não, porque a gente já testou um, mas aí as pessoas não usaram. Aí a gente contratou outro. Aí o que aconteceu? A gente contratou esse segundo, só que a gente não pode terminar com o primeiro, porque tem coisa do primeiro que não foi ainda para o segundo. Então a gente tem que manter o primeiro e ter o segundo. Aí, como também não estava dando certo, a gente contratou um terceiro. Só que tem coisas do primeiro que não está no terceiro, coisas do segundo que não estão no terceiro, e coisas do terceiro que não está nem no primeiro nem no segundo. Ricardo, eles já estavam no 4º, fazendo a mesma história, estavam querendo ir para o 5º. Aí queriam colocar inteligência artificial, porque, gente, inovação não tem a ver com inteligência artificial. A inteligência artificial faz parte do processo também, mas não é só sobre inteligência artificial.
E eles queriam colocar um. Eu falei, olha só, vamos lá. Só para a gente alinhar algumas coisas. Primeiro, inteligência artificial é caro. Então, vocês vão gastar uma grana nessa brincadeira. Minha opinião, pelo que vocês estão me dizendo, vocês não têm um problema no sistema, vocês têm um problema de pessoas, porque a gente, na verdade, tem que entender por que as pessoas não conseguem aderir a um sistema, toda hora vocês estão trazendo um novo. Além dessa falta de adesão, eu preciso, de alguma maneira, fazer essas pessoas colaborarem e entender onde está o gargalo. Então, vocês estão querendo botar agora mais um, o quinto. Esse quinto vai ser muito mais caro do que os outros, porque tem inteligência artificial. A inteligência artificial parte do pressuposto que você tem que ter conteúdo, já você precisa ter um banco de dados e informações robusto para, de alguma maneira, fomentar a inteligência artificial. Muita gente acha que a inteligência artificial já chega inteligente na empresa, ela não chega, ela chega burrinha, você precisa transformar ela em inteligente, a partir das análises que você já tem, desse banco de dados que você cria. Eu falei, gente, você não tem nenhum banco de dados, você já está querendo pular etapa. Então, você falou agora, eu lembrei muito dessa história, porque era o que eu mais ouvia nas pessoas, nas empresas, era isso. Não, vou trazer um novo sistema, não, vou fazer agora com uma nova plataforma. E processo igual, né? Não, o problema está o processo é bom, o problema está na ferramenta, vamos mudar a ferramenta então. Ah, não, o processo a gente já tentou de tudo, não deu certo. Então, na verdade, a gente tem que fazer outro caminho. A pessoa sempre foge do caminho que ela deveria seguir, né? Que é realmente onde ela vai ter resultado. Aí eu emendo o que você colocou agora, Lilian. É assim, é sintomático, né? Eu também costumo falar muito isso. As pessoas não sabem comprar sistemas, a verdade é essa. O cara compra um SAP e continua usando planilha Excel. Você vai ver, não, porque não serve para mim. Então, existem dois grandes erros que na aquisição de qualquer sistema. O primeiro é o seguinte, você não pode esperar um fornecedor te trazer um sistema e te dizer como você vai usar aquele sistema. Você é que precisa dizer para ele o que você precisa para saber se o sistema dele é adequado aos seus processos. Sim. Assim, senão não adianta. Você não tem que adequar a realidade da empresa ao sistema que você está comprando. Você tem que comprar um sistema adequado à realidade da empresa. Então, primeiro, você vai pedir. Você tem que conhecer o que você faz, você tem que conhecer o resultado que você oferece para a empresa, né? E tudo que está envolvido ali dentro, para você saber se o sistema te atende ou não. E o segundo grande erro das empresas é quem contrata e quem escolhe o sistema é o gerente da área, ou é o diretor. Sim. Errado. A equipe de staff, o pessoal operacional tem que participar de escolha e de seleção de fornecedor de sistema, eles têm que estar envolvidos, porque são eles que usam. São eles que vão entregar o resultado para o gerente, que vão... Tudo bem, tem que haver ali um consenso, tem que haver... Mas eles têm que ser... Aliás, em processo, é fundamental que as pessoas que estão no operacional participem, porque são eles que estão usando, senão você vai comprar um sistema caríssimo, com inteligência artificial, e o cara que está ali trabalhando vai continuar usando planilha Excel. E você não vai conseguir construir informações gerenciais dentro do sistema para entregar para a sua alta gestão. A verdade é essa. É verdade. E me conta algum case, né? Você pode me contar vários, quanto você quiser, mas me conta aí pelo menos um case de aplicação dos processos que você viu um resultado efetivo, ou que até, de repente, algum aluno seu que contou alguma história para você a partir das aplicações. Então, primeiro eu vou fazer assim eu gosto muito de fazer usar a parte didática, né, das simulações que eu faço. Como um bom professor. Pois é. Eu tinha um amigo falando sobre processo e risco, né, e visão de processo, e depois eu vou contar um case bem interessante. Ele tinha uma casa numa cidadezinha, perto até do Rio, antes de Juiz de Fora, que é chamada Pequeri, em Minas, logo aqui no início, perto do Rio. E essa cidadezinha, eu já fui, era uma maravilha. Você para ir lá, você passa por uma cidade chamada Levi Gasparian. E ele tinha um Civic muito bonito e tudo, só que eram, se não me engano, 20 quilômetros de estrada de terra. Eram 20 quilômetros de estrada de terra. E era uma estrada muito bonita,
com paisagens, cachoeiras, e muitos pássaros, muitos animais silvestres, às vezes você via tal, só que era uma estrada de terra. E às vezes chove, né? Todo mundo sabe que às vezes chove, e às vezes ele ia para lá com chuva, e era um inferno, porque sujava o carro dele todo, e tinha muito buraco e tal. E ele, para chegar em Levi Gaspar, o que ele começou a fazer? Começou a evitar ir em dia de chuva, adiava o passeio, quando chovia não ia. Acabou que ele conseguiu resolver o problema dele. Ele fez uma análise e comprou um carro 4x4. Ou seja, ele não precisava de um carro 4x4. A solução dele para resolver o problema foi comprar um carro 4x4 para poder, quando chovesse, ele passar pela estrada de terra. E aí eu falei, você chegou a ver outras opções? E aí existia uma outra opção, que é uma cidadinha chamada Matias Barbosa, que você andava mais 20 quilômetros do que os 20 quilômetros de terra, então na verdade era 20 mais 20, 40, né? E você levava aí no máximo meia hora a mais de viagem, sendo que se estivesse chovendo, você chegava mais rápido, porque a estrada de terra chovendo era... Ou seja, se ele saísse, se o espírito saísse do corpo, olhasse de cima, ele ia ver o problema dele, largar aquele processo que era sempre por aquela estrada e mudar totalmente de processo, que era passar por uma cidadezinha chamada Levi Gasparian. Ele aumentou o risco dele, porque ele podia quebrar uma peça do carro, ele podia derrapar, atolar, ele já atolou na lama. Ele já atolou na lama algumas vezes, com a senhora dele também idosa, ele já era uma pessoa idosa e tudo, e ficou lá com aquele problema. Ele podia ter mitigado o risco dele simplesmente esquecendo aquela estradazinha de terra e indo por outra estrada asfaltada que levasse 20 ou 30 minutos a mais. Então, na verdade, isso é gestão de processo, gestão de risco. É você sair do corpo e se ver a situação como um todo. O objetivo dele era chegar em Pequeri, não importava como fosse. Né? Ele podia comprar um helicóptero e resolver o problema dele, mas ele não precisava de um helicóptero, ele queria chegar em Pequeri. Né? Então, a ideia e você está falando um negócio aí, antes de você ir para o próximo, tem um ponto importante para quem está assistindo a gente, do ponto de vista de inovação, que a gente fala muito, assim, a inovação como um todo, ela olha o problema. Então, o que o Ricardo quis trazer agora é que, assim, ele pensou na solução mais óbvia, talvez, que era ter um carro que não atolasse. Só que ele não olhou a situação pelo ponto de vista do problema. E sempre que a gente fala em inovação, a gente sempre foca grande parte do processo em etapa de imersão, que é imergir no problema. Então, vamos tentar entender. Então, agora as pessoas têm falado muito isso. Você precisa do quê? Da furadeira ou você precisa do buraco na parede? A sua necessidade está no buraco. Então, o seu problema está em fazer um buraco na parede. Você não precisa comprar a furadeira, você poderia achar outra forma, formas mais criativas, formas mais inovadoras. Você pode pegar e criar, de repente, pensar numa empresa que só aluga esses materiais e você compartilha. Por isso, hoje em dia, empresas de aplicativos têm crescido tanto, como... Oi, Vivian, seja bem-vinda. Como, por exemplo, iFood, Uber, porque no final das contas você não precisa do carro, você precisa do deslocamento. Esse é o seu problema, chegar em outro lugar. Então, você trouxe agora, foi perfeito, porque é um item que a gente mais fala nos processos de inovação, é olhar a ótica do problema e não olhar somente a ótica de como que eu soluciono. E todo mundo quer ir direto para a solução, né? E menos para investigar o problema. Todo mundo fica parado no meio, sem se preocupar com o fim. É interessante, as pessoas hoje, os jovens, principalmente, deve ter muitos jovens assistindo a gente, eu, por exemplo, me considero um jovem. Isso aí, por favor. Eles não querem ter casa, eles querem morar, né? Eles querem praticidade, eles não querem ter carro, eles querem se locomover, né? E eu lembro, há um tempo, as pessoas tinham muita questão, eu quero ter uma casa de praia. Eu não quero ter casa de praia, eu quero ter o dinheiro que eu vou gastar na casa de praia e viajar para onde eu quiser, quando eu quiser. E agora, não sei se você já viu, mas já está saindo um novo aplicativo em que você não precisa mais pagar aluguel. Você escolhe onde você quer morar, você vai morar numa casa toda mobiliada, pronta. Você, não quero mais não, eu quero semana que vem, e você escolhe outra casa em outro lugar. Você pode morar em qualquer estado do Brasil, em qualquer casa, você paga como se fosse um aluguel, mas sem aquela questão de estar presa a contrato, nada disso. Passa o nome do aplicativo para o pessoal. E aproveitando, já que eu te cortei para falar o nome, eu vou tentar. Eu até tenho no meu celular, mas eu esqueci. É novo. Eu já coloquei no meu celular, mas ele é novo.
Vou procurar aqui, ó. Angélica entrou na live. Angélica, um beijo, saudade de você. Aí, ó, você tá aí, né? A metros de distância, né, Ricardo? Estava preparando aula para os alunos, com certeza. E aí, conta para mim, você ia falar de um outro case, eu acabei te cortando para poder trazer essa reflexão. Interessante. Na verdade, as técnicas, né, Lilian, a gente sempre usa em todo o trabalho que a gente faz, mesmo que a pessoa não saiba. A pessoa está sendo testada sem saber. Mas teve um caso interessante, que aí eu apliquei uma das técnicas que até então não tinha aplicado, no nome eu não vou saber, que é como se fosse um cliente oculto, é você se fazer passar pelo seu cliente. Ah, sim, que a gente chama de Safari. Que é quando você vai lá e vive a experiência dele, é o Safari. Isso. O que acontece? Eu trabalhava numa instituição de ensino do Grupo Croton, e por EAD, e a gente estava percebendo que tinha a questão da matrícula, da rematrícula, né? A gente tinha uma captação muito boa, mas a conversão era muito baixa. E o que quer dizer? Eu quero dizer que eu faço lá uma pré-matrícula de 500 alunos e 50, 100 alunos só se matriculam efetivamente. E, além disso, a pré-matrícula para o Grupo Croton, para as instituições, você já tem uma taxa ali, sei lá, quando não tem alguma promoção, de R$50, e quando você faz a pré-matrícula, você tem que pagar aquela taxa. Se você não paga, a instituição já te considera devedor e começa a te ligar te cobrando. E nós tínhamos nos polos muitas ações judiciais por conta dessas coisas. Cara, não, mas eu não fiz nada, eu não assinei nada, contrato nenhum. E aquilo era muito estranho. Aí nós começamos a aplicar o Design Thinking. Vamos ver todas as etapas, até onde isso está indo. Aí pegamos todas as etapas de venda. E detalhe, contratávamos mais promotores de rua, contratávamos mais promotores internos para captação. A captação aumentava. E aí, o que o diretor, o proprietário, falava? Não, então, se para 500 a gente consegue matricular 100, a gente tem que fazer uma captação de 2.000 para matricular 400. Eu falei para ele, não, Marcelo, não, Marcelo, a gente precisa, dos 500, matricular 300. Não é porque o que eu preciso é isso. Imagina, vai ficar um negócio infinito, né? Aí o que eu fui? Eu comecei a analisar cada etapa, seguindo lá as técnicas de Design Thinking, né, tal. Enfim, resumo da ópera, eu fui para a rua com um grupo, né, e eu ficava de longe abordando as pessoas, vendo, realmente os rapazes abordavam, preenchiam a fichinha, tal, não sei o quê. E aí eu comecei a, primeiro, ir atrás das pessoas, né, depois, sem os promotores ver, e perguntava, e aí, eu sou da empresa tal, da instituição de ensino tal, e eu vi que você fez ali a matrícula. Não, matrícula? Não, ele falou para mim dar o meu CPF e meu telefone para concorrer no sorteio. Ou seja, e esses promotores, eles ganhavam, como é que se diz? Tinham premiação por meta. Eles batiam a meta, recebiam a premiação, só que, na verdade, o problema é que, para o cliente, eles não diziam efetivamente o que é. Falaram, me dá aqui, eu sou da empresa tal, mas me dá aqui seu meu telefone que a gente vai sortear. Aí falaram que ia sortear curso, ia sortear prêmio, não sei o quê, a pessoa dava. A pessoa não se matriculava, não fazia nada, não tinha o menor interesse. E aí a gente começou a fazer, primeiramente, lógico, afastou essas pessoas que faziam esse tipo de ação, e começamos a melhorar o treinamento dos contratados, dos promotores, falando, olha, a abordagem tem que ser essa, você tem que mostrar as vantagens da instituição. E aí, realmente, nós melhoramos em quase 70%, 80%. Tudo bem, não cheguei aos 300 que eu queria, mas a cada 500 alunos, a gente matriculava ali 150, 180 alunos. Uau, caramba! É uma coisa bem expressiva. Assim, o que é interessante, né, nesse processo de tudo que você falou? Que muitas vezes a gente não tira, uma das coisas que o Diago falou muito na segunda-feira foi tirar a bunda da cadeira, né? Ele falou, tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente não vai. E aí fica com essa sensação de que, eu sei, o problema é que as pessoas realmente não convertem, então deixa eu contratar mais gente. E fica nesses processos que às vezes a empresa vira um troço gigantesco, complexo, à toa, porque ninguém foi a campo, né, Ricardo? Eu vejo muito isso acontecendo. E o gestor de processo não pode ficar sentado na cadeira, né? Ele tem que ir a campo, ele tem que tentar com o gestor de cada área, por mais que ele não conheça os processos,
até porque é possível o gestor de processo, ele conhecer os processos de toda a empresa, quer dizer, o profissional de processo, né? Porque o gestor da área que tem que conhecer os seus processos, né? Eu ajudo a identificar riscos, a melhorar os controles e as chaves de controle, as chaves de processo, para que ele melhore os processos e resultados dele. Mas eu tenho que ir a campo, eu vou a campo, sempre do lado do gestor, vejo passo a passo, aí sim, desenho as caixas com ele, os fluxos, né? Para que ali, nos processos, a gente identifique os riscos. Os riscos, eles são inerentes aos processos. Normalmente, a maioria dos riscos são operacionais, e mesmo os que não são operacionais, eles acabam tendo um desdobramento operacional, porque os controles são nas áreas de negócio, né? Sim. E me fala uma coisa, o que você tem percebido do mercado, né? Uma vez que você também presta consultoria, é professor, já trabalhou em empresas, o que você percebe hoje do mercado em termos de demandas por inovação? Então, assim, as empresas, elas estão falando mais, na minha opinião, tem uma coisa da fala em relação à inovação. Eu vejo muita resistência quando a coisa vai para a vera, né? Então, eu brinco muito com as pessoas que, assim, até as empresas que me contratam para aplicar inovação, quando eu chego lá, que eu começo a trabalhar, eu sinto uma certa resistência. Mas é óbvio, né? A gente vai tratando isso é fácil, né? A gente vê uma nota ali para quebrar essas objeções e a coisa anda, e no final o pessoal vê resultados muito expressivos, também ajuda a manter essa cultura, né? E criando essa cultura de inovação. Nos mercados hoje que você tem mais contato, como é que você tem visto essa necessidade ou essa fala relacionada à inovação? Então, o meu segmento de atuação mais forte, que era a fundo de pensão, é um segmento muito antiquado, né? Muito sisudo, e mesmo assim eles estão cedendo à questão da inovação. Eu vou lhe dizer que, seguindo a minha teoria de que você joga a pessoa na água e depois joga a boia para ela saber para que serve uma boia, a pandemia, sei que é ruim, foi muito ruim, mas trouxe, sim, muitos benefícios. Para você ter uma ideia, pela primeira vez em 40 anos, a ABRAP, que é a Associação Brasileira das Instituições de Previdência Complementar, vai fazer um congresso com 5 mil pessoas online, no Brasil todo, pela primeira vez. Imagina o custo que eles vão deixar de ter, porque você alugar, por exemplo, um centro de convenções... Uma sala de hotel... Não, coffee break. Sim, eles contrataram o Centro de Convenções de São Paulo, aquele que fica perto ali na Marginal. Sim, eu fui uma das convidadas para palestrar, eu lembro, era um lugar bem grande. Pois é, e tudo bem, eu fico até preocupado com o dono do Centro de Convenções, mas ele daqui a 1 ano, 2 anos, não vai deixar de ocupar o espaço dele. Mas isso é inovação, né? Assim, existem muitos discursos bonitos e vazios, né, Lilian? Eu acho que a gente tem que se pegar mais às empresas que fazem e mostrar resultado com isso, né? Quem inova com segurança, com responsabilidade, né, consegue bons resultados. Inovar é você trazer... Existe a diferença em evolução, né? Você até citou muito bem, a inteligência artificial ela não é uma inovação, ela traz inovações, mas ela é uma evolução da tecnologia da informação. O computador ele vai aprendendo com informações que você mesmo vai inserindo aos poucos, né? A Google, aquela da Amazon, como é que é? A Alexia. Alexia, né? Pois é, e a própria IBM, eles usam muito isso, a gente tem visto aí, mas é evolução. Inovação são os resultados que a gente consegue com essa evolução. Tem muitas empresas de vazios, elas falam muito bonito, mas na hora não aplicam. Tem empresas não querem mesmo inovação, né? E aí a gente vê as Kodaks da vida, a gente vê quase que a IBM foi nessa, voltou aí com a pegada de inteligência artificial que levantou, né? E outras empresas que a gente viu que quase quebraram porque não seguiram... Não é uma onda de modismo, é uma onda de mudança mesmo de paradigma. Mas eu acho que as empresas, os CEOs, né, dessas empresas estão começando a perceber isso
e não estão mais trazendo ideias vazias, eles estão implementando, vendo funcionar e aderindo a essa questão da inovação. Eu acho que as empresas, depois da pandemia, perceberam que podem funcionar em home office, muito pelo contrário, sem prejuízo e com lucro, porque você reduz os espaços, você aumenta as suas distâncias sem ter nenhuma perda com isso. O profissional de risco é que fica desesperado, né? Porque bastante informação, acesso à rede, você tem que estar muito... O plano de risco de TI é muito alto, né? Muitas empresas que não se prepararam, você tem os riscos de processos das pessoas processando, porque estou usando a minha internet, estou usando o meu computador, a empresa não me deu recurso. Quer dizer, aí, logicamente, um mix de bom senso, mas existem muitos riscos envolvidos que as empresas vão se adequando e a quantidade de fraudes aumentaram muito nessa fase de pandemia. Muitas fraudes pela utilização de cartão, as pessoas que não estavam acostumadas a utilizar tecnologia, né? Os aproveitadores deitam nessa onda. Mas eu acho que quem não seguir a onda, quem não surfar nessa onda, como eu disse, com responsabilidade e consistência, vai virar aí uma Kodak da vida. Com certeza. E tem um ponto... inclusive, para quem está assistindo a gente no YouTube, eu coloquei o link do canal do Telegram que a gente tem, e assim que acabar a live, eu vou colocar um trecho de um livro que eu estou lendo chamado Antifrágil. E o livro Antifrágil, ele fala exatamente isso, que todo cenário adverso, ele abre para uma possível inovação. Então, quando a gente olha, é óbvio, gente, a gente não está discutindo aqui a questão da saúde, pelo amor de Deus, porque não é o foco. Mas quando a gente olha do ponto de vista de as empresas se forçarem a tentar algo novo, então empresas que nunca cogitaram home office não tiveram opção. Então, assim, ou você faz ou você não, ou você está fora. Não tinha, a empresa vai quebrar, porque ninguém poderia trabalhar de lá. Então, quando você força esse ambiente, você força essa disrupção, você abre as empresas a fazer teste e ver que dá certo. Então, o melhor momento, eu vivo falando isso em todas as lives e vou continuar repetindo, o melhor momento que a gente tem para inovar, para trazer coisas novas, para ser criativo, é esse. Então, os profissionais que hoje conhecem as metodologias, conhecem inovação e aplicam, eles hoje estão tendo mais oportunidade do que quando a gente olha para o passado, que as empresas eram mais resistentes, estava tudo bem. Então, assim, por que eu vou pensar, para que eu vou pensar em trabalhar a questão do home office, você está todo mundo vindo para cá e as coisas funcionam. Então, você não se abre a testar outras coisas quando o que você faz já está dando certo. Então, esse é um momento importante. O que eu tenho visto, eu tenho até comentado nas lives, é que vagas até da área financeira, Ricardo, estão pedindo profissionais com diferencial, conhecer metodologias de inovação, design thinking, metodologias ágeis, metodologia Lean. Então, pois é, então, assim, todas as áreas... Pois é, porque assim, uma coisa é você se aplicar para... Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com inovação, as pessoas achavam que inovação ia ser um departamento. Então, é criar um departamento de inovação, assim como existiam os departamentos de pesquisa e desenvolvimento na empresa, e aquela área ali ia pensar em inovação, o resto ia ficar esperando a inovação chegar. Só que a inovação não é necessariamente, aliás, não é um departamento, e não é sobre alguém trazer alguma coisa nova, é uma mentalidade, é eu ter uma mentalidade na empresa de constante evolução. E isso não pode ser só de um departamento, isso tem que ser de todo mundo. Por isso as empresas estão pedindo em todos os cargos. E aí vem minha pergunta final para você, que é, olhando o mercado, assim, o que você deixa de mensagem, né? Qual seria a sua recomendação para as pessoas que hoje estão assistindo aqui a live e de alguma maneira se interessam, mas estão com medo, né? Ah, não sei, acho que eu vou aprender e não vou aplicar. Qual é a tua mensagem para essas pessoas? Então, Lilian, o que eu falo sempre para os meus alunos, né, e para as pessoas que eu gosto e conheço, estejam empregáveis, né? E quando eu falo empregáveis, não é... Primeiro que eu nunca curti isso de você usar a tua empresa como sobrenome. A empresa não é sua, você está ali de passagem, pode ser que a sua passagem seja até a sua aposentadoria, ou você não queria mais, mas você está ali prestando serviço, a empresa está utilizando o teu conhecimento, então você tem que ter conhecimento.
Informação, inovação, você não precisa se arriscar, você não precisa chutar o balde, como se diz, né? Mas seja sempre por dentro do que tem de novo no mercado, conheça, né? Aplique no teu pedacinho de mundo ali, testa, vê o que dá certo e bota para frente o que der certo, né? E, Lilian, uma questão que você falou muito bem, inovação, ela tem um departamento, você sabe qual é o departamento? O dono da empresa, o CEO, a diretoria. A inovação tem que vir de cima, você tem que ter o turn up the top. Se você não tiver o turn up the top, nada funciona. Então, gente, outro conselho que eu dou, passem sim a participar de processos de seleção, mas também selecionem a empresa onde vocês vão trabalhar, né? Eu sei que a gente às vezes fala disso, cada um tem seus problemas, a gente precisa, a questão financeira é uma realidade, não vou deixar isso de lado, mas não se acomodem onde vocês estão, estejam sempre empregáveis, por mais que vocês tenham que ir na empresa até a aposentadoria, que a empresa seja uma excelente empresa, mas não se acomodem, aprendam sempre, estejam sempre inovando, não se acomodem, se incomodem, né? Porque quem não se incomoda, se acomoda. Isso aí, que inclusive é o propósito da Future Minds, que é o promover incômodo positivo. Então tem que ter esse incômodo realmente. Tem uma coisa que você falou agora, né, da diretoria, né, e trazer. Quando a gente pensa em inovação, quando a gente tem a diretoria, gente, é maravilhoso. E muitas vezes a gente não tem. Aliás, algumas empresas hoje, acho que a gente está crescendo o número de empresas que a diretoria quer um movimento desse, mas ainda é um processo, né? As empresas ainda estão passando por essa transformação. Nesses casos, onde a empresa é pequena ou é mais resistente, ó, Lígia, chegando agora quase no finalzinho da live, Lígia, seja bem-vinda. E o que é legal você pensar, como é que você pode inovar ali no teu pedacinho? Então, olha uma parte pequena, olha um processo, olha um processo da sua área que você vai poder gerar um resultado bacana, aplica ali, porque se você gerar resultado ali, você vai ganhar corpo para levar isso para outros lugares. Pois é, e aí se você apresenta o resultado, você vai ter. Então, você não fica esperando. Eu vejo muita gente esperando, assim, vou ficar aqui de braço cruzado, vendo o que vai acontecer, e aí na hora que o CEO falar que eu posso inovar, eu vou começar a inovar. Gente, se for esperar esse dia, você não vai fazer, você não vai aprender, não, só vou aprender quando a empresa pagar para mim, eu vou só aprender quando a empresa me demandar. E aí você não vira o que você falou, Ricardo, muito bem, que é a questão da empregabilidade. E manter a sua empregabilidade, no final das contas, é muito mais importante do que se você vai aplicar agora. Você pode aplicar em outra empresa, você pode ver que ali você não vai ter caminho, mas você vai para uma outra. Mas o seu currículo tem que estar empregável, né? Tem que estar alinhado e trazendo as pessoas. Isso aí. Ainda mais agora, né? Com tanta gente desempregada, aí tem que ser mais interessante ainda, né? O perfil. E aí, deixando aqui alguns recados rápidos. Primeiro, assim, agradecer, passa super rápido, ainda mais quando a gente fala com quem a gente gosta e que tem muita história para contar. Nossa, né? Aqui, gente. Impressionante, assim, passa muito rápido. E, gente, a gente está essa semana com as inscrições abertas para o curso online. O Ricardo não participou da turma presencial ainda. E o interessante da turma online, quando a gente fez esse depara, né, e eu fui uma das pessoas bem chatas para a gente transformar ele online e ser algo que fosse efetivo, que as pessoas pudessem gerar resultado a partir do online, é a possibilidade de poder acessar por um ano o conteúdo. Então, eu acho que esse é um diferencial que foi o que eu vi. Por exemplo, você que anotou tudo lá na apostila, você tem as anotações, você revisita ela quantas vezes for necessário. Mas a gente é professor, né, Ricardo? Ai, muito bom. Agora a gente é professor, né, Ricardo? A gente sabe que nem todo mundo anota, nem todo mundo pega. E aí, quando você não pescou ali e passa um tempo, às vezes você esquece, é natural, você não aplicou, você vai aplicar depois. E esse é que é o lado legal. Então, por favor, vejam lá, porque tá super bacana o conteúdo. Vou deixar aqui mais um convite para vocês estarem com a gente no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram, a gente posta outros conteúdos. Assim que acabar, eu vou postar um trecho do livro Antifrágil, falando sobre inovação, porque é super bacana, é um trecho bem interessante, falando sobre o momento que a gente está trazendo um paralelo desse mundo que a gente está vivendo agora e a oportunidade de inovar e a gente se desenvolver enquanto profissionais. E mais uma vez agradecer, Ricardo, porque é sempre um prazer conversar com você e principalmente trazer você aqui para as pessoas conhecerem a tua história, como é que você pode
como é que você contribuiu nas empresas e contribui nas empresas até hoje. E fico feliz que você ainda tenha minha apostila aí, adorei saber. Nas empresas e para as pessoas, né, Olivia? A gente não pode esquecer que, na verdade, quando a gente fala que contribui com as empresas são feitas de pessoas. Então, você, mesmo sem saber, você, em sala de aula ou na rua, ou, enfim, em qualquer lugar, você, compartilhando o seu conhecimento com as pessoas, você está indiretamente também ajudando muitas empresas. Não é verdade. Ó, para quem chegou aqui depois, a Lígia falou que veio pegar só a conclusão que você atrasou. Ó, a gente vai deixar gravado tanto no canal do YouTube, para quem está assistindo a gente aqui no YouTube, também no Instagram. Então, Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua disponibilidade, por contribuir com o seu conhecimento com as pessoas. É sempre ótimo. E vamos trazer você mais vezes aqui para falar ainda mais dos processos, de cases que você tem feito. Falar de processos é bem interessante, falar de risco, ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo, né? É um assunto cada vez mais interessante de ser falado. Pois é. Queria saber daqui a empresa que colocou nossa matriz de risco pandemia como risco. Risco sistêmico, na verdade. Ninguém colocou, né? E aí virou barata voa, né? Virou um negócio assim, caraca, tem que resolver, vamos embora. Muito bom, gente. Foi ótimo ter vocês aqui. Foi um prazer e nos vemos na próxima live. Pessoal, boa noite.